Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência e de pessoas diferenciadas, porque o meu convidado de hoje é um cara diferenciado. Não é todo atleta que faz o que esse cara já fez e continua fazendo, porque o cara, além de craque, jogou no meu São Paulo, mas também jogou em outros clubes e brilhou em todos eles, o que é difícil. Foi dirigente esportivo, cara, ele trabalhou em todas as áreas do futebol fora do campo e agora está lançando um livro chamado Bola na Trave Não Altera o Placar. Vocês já viram o nome dele aqui. Paulo Jamelli, cara, que honra ter você aqui, Jamelli. Valeu, um abraço, Rafa, o prazer é meu aqui, estar com você, aqui conversando, né, num podcast tão Deixar aqui diferente, né, do futebol, né? Sim. Normalmente eu faço muito voltado ao futebol, mas esse aqui... Falar palpite de jogo, né, essas coisas. Comentar futebol e falar não só do jogo, né, da gestão, do mercado, do que é o futebol, mas é diferente, né? Depois que você vira autor, né, você escreve um livro, você começa a frequentar outros lugares, ambientes, né, cara? Então, a ideia aqui, assim, o Catedrático, a gente bolou justamente disso, né, de contar a trajetória das pessoas e ver, assim, as coisas tão bonitas que as pessoas construíram ao longo da vida, né? E a sua carreira é incrível, porque você já desde pequenininho chamando a atenção com o talento que você tinha do futebol, né? E eu vi que no lançamento do livro tinha muita gente com a camisa do Juventus, né? Até hoje tem essa ligação entre o clube e você. E aí, enfim, São Paulo, Corinthians, Santos, Seleção Brasileira, Espanha, cara, você virou rei lá na Espanha praticamente. Como que é isso, assim? Fala um pouco dessa trajetória no campo, né? E o que ela te ajudou, assim, a desenvolver esse livro, assim? O quanto ela foi importante para passar essas coisas? Cara, a minha história é uma história bem de um paulistano que nasceu aqui em São Paulo, na Zona Leste, no Tatuapé, na Moca, né? Frequentei o Juventus durante muito tempo, depois fui pro São Paulo, minha base toda no São Paulo, comecei no Juventus Futebol de Salão. E aquele sonho de todo moleque, né? Na minha geração, de querer ser jogador de futebol, né? Eu tinha a ideia de ser jogador de futebol, desde pequeno, não tinha outro brinquedo, né? Era futebol. Tinha dois brinquedos, era jogar botão, futebol de botão e jogar bola. Né? Tinha bicicleta, mas não andava. Os meus amigos iam empinar pipa, eu não empinava. Iam correr na rua, pega-pega, esconde-esconde, peão, bolinha de gude. Só futebol é interessante. Cara, eu só jogava bola. Eu não gostava de fazer outra coisa. Eu sempre gostei de jogar bola, então eu buscava maneira de jogar futebol. Eu jogava dentro de casa, quebrava as coisas. Minha mãe me bola de meia também tinha? Bola de meia, copinho, pedrinha, era bolinha, bola de tênis, bola de ping-pong. Jogava bola com tudo, né? E daí foi indo, né? Minha carreira foi indo. Eu, de verdade, sempre que o pessoal me pergunta, eu nunca esperava chegar onde eu cheguei. Né, lá atrás, quando eu comecei a falar, eu vou jogar, né? Meu pai já jogava na várzea, meus tios jogavam. Eu tive um tio que jogou pouco tempo, mas jogou futebol de salão profissional. Mas daí eu me imaginava como mais um, né? Que tava ali buscando e não teria o sucesso que eu tive, cara. Eu, hoje, vendo de tudo que aconteceu, né? Olhando pra trás, com 7, 8, 10, 20, 30, 40 anos, né? Eu fui um privilegiado, cara, porque eu tinha talento, eu sabia jogar, eu tinha qualidade, eu era muito resiliente, né? De querer fazer e tomar pancada e perder, e ir de novo, e perder de novo, e tomar porrada e voltar. Eu sempre fui assim. De cair, né? Que nem o livro, cair, levantar. Resiliência é o livro aqui. E daí E daí as coisas foram acontecendo, né, cara? Daí começa na categoria de base, daí eu saí do Juventus, futebol de salão, fui pro São Paulo, no futebol de campo, daí tem uma chance pra jogar no time principal, era um momento que o São Paulo tava ganhando tudo, né? Era o Tele, era o técnico, aquele time de 92, 93, 94, que eu participei, começando ali em 92 muito pouco, já 93 já mais forte, 94 participando bastante,
Daí vai, né, uma sequência, daí a saída do São Paulo pro Santos, do Santos pra fora, fui pro Japão, morar no Japão, num momento que não era que nem agora, que você tinha internet, era diferente. Depois fui pra Espanha, foram mais 10 anos na Espanha, depois volta pro Brasil, Corinthians, Japão de novo, e seleção brasileira nesse meio tempo, que era um negócio que eu achava que não ia chegar, né? Porque era... Primeiro que no São Paulo era fácil, né? Por jogar, né? Porque era Miller, Raí, Palhinha, Leonardo, Cerezo, Zete, Cafu, quem mais? Ronaldão. Era um timaço. Não dava pra você jogar. A molecada não jogava. Tanto é que ficou o expressinho, né? Sim. Que era Rogério Ceni, eu, KT, Juninho Paulista, Guilherme, Caio Ribeiro, André Luiz, Pavão. Quer dizer, o time era tão bom que hoje seria... Hoje estaria entre os 6 primeiros do campeonato. Exatamente, eu ia falar, se não na liderança, hein, cara. Mas só que o time principal era demais, né, cara? Sim. Os caras eu tinha que jogar no lugar desses caras, então não dava. Daí teve a mudança pro Santos, daí ir pra seleção brasileira, o vice-campeonato lá de 95 que a gente era pra ganhar e era um time de molecada. Depois no Japão eu fui muito bem, eu sou lembrado até hoje no Japão, eu fazia dupla de ataque com o Edilson, com o Capetinha. Sim. E lá no Caxiwa Reis, até hoje a gente vai lá, eles falam que é a melhor dupla que teve, que passou por lá. E daí a mudança pra Espanha, aí jogar a Liga, né? Foram mais de 8 temporadas na Liga, na época não, continua sendo, né? Mas jogar contra Real Madrid, Barcelona, Valência, La Coruña, os caras, todas as estrelas, né? Era um pouco diferente, acho que tinha mais estrela na Liga da Espanha do que na da Inglaterra, né? Hoje acho que mudou um pouco. Então foi, e cara, daí foi, depois a volta, depois parar de jogar, difícil, um momento de ter que parar de jogar por lesão, o joelho já não dava mais, e daí começar uma vida nova como gestor. E daí teve a passagem de eu parar de jogar futebol num dia como jogador, no dia seguinte eu tive essa sorte de, lá no Barueri, de parar como jogador no domingo, na segunda começar como executivo de futebol. Foi demais. Daí as vitórias do Barueri, o time subindo, daí teve a chamada, né, o convite para trabalhar no Coritiba, que é um time grandíssimo. Sim. E uma rivalidade que há muito tempo estava só perdendo, daí a gente vai lá, ganha com o Dorival Júnior, o primeiro trabalho com o Dorival Júnior, daí ganha do Atlético, na casa do Atlético, é campeão paranaense, daí depois tem a chamada para ir pro Santos, voltar pro Santos, né, no momento que o Santos estava muito mal. E daí teve aquele time de 2010, a formação do time de Neymar, Ganso, Arouca, Edu Dracena e todo mundo, a gente ser campeão, depois campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, depois da Libertadores. Eu já não estava mais na Libertadores, mas também, então ficou uma marca muito grande. E daí começou o pós-carreira, né, cara? Então eu tô falando tudo isso para chegar no livro, né? Porque o livro, eu comecei a dar aula na CBF, e depois eu comecei a dar aula, continuo na CBF, eu não dou mais aula agora, mas eu continuo dando aula na Comebol. E daí depois das aulas, a aula da palestra ou do bate-papo, eu falo pros caras, não é aula, não é palestra, aqui é um bate-papo, tem um tema e tem uma estrutura, mas a gente vai falar de futebol e de gestão, de coaching, daí começou. A gestão de pessoas, gestão de crise, como lidar com as redes sociais, como lidar com o jogador, com o empresário. Daí eu comecei a falar, e os alunos, né, que a maioria eram ou executivos de futebol, diretores, presidentes de federações, treinadores, alguns jogadores estavam parando, e todos eles falavam, pô, Jameli, cara, é muito pouco o que você tá falando aqui, você fala em 2, 3 horas aqui, a gente conversa, mas tem papo aqui pra 10 horas, 20 horas, dá pra você escrever um livro. Aí começou, né, vai escrever um livro, Aí eu falei, pô, eu gostei dessa ideia, né, daí eu saía das palestras, no avião, nas viagens, no hotel, comecei a escrever, você participou desse processo numa parte também. E quando eu fui ver, tinha 350 páginas escritas de livro, mas um livro escrito por um amador, né? Ah, cara, mas assim, e daí foi esse livro aqui, assim, eu já acompanhei todo o processo, assim, o que ele é fundamental, cara, para carreira, para gestão, porque é o seguinte, é o que você falou, às vezes a pessoa que está na gestão não teve a vivência no campo, e às vezes o cara que tá no campo, ou esteve no campo, não teve a vivência da parte da gestação, né? Da gestão, quer dizer. Da gestão. E aí o que acontece? Você transitou por todas as áreas, né? O que é uma coisa muito rica, né? E que passa aqui nesse livro justamente isso. Porque você passa de uma maneira muito didática as coisas boas e as coisas ruins, né, da profissão.
da área e tal. O quanto que isso para você foi fundamental? E outra, por que você acha que assim não é tão comum acabar a carreira de jogador e já no outro dia, que você falou, ir para parte da gestão? A que se deve isso? Você acha que foi a questão da sua inteligência? Porque você sempre foi um cara, eu lembro muito bem disso, que chamava atenção pela clareza nas entrevistas, saber falar, saber se portar, tal. Foi mais ou menos nessa área, assim? Cara, que as pessoas te... O livro, né, ele vem porque de todas as vivências que eu tive no esporte de alto rendimento, né? Então, a maioria das experiências que eu conto e outra, eu falo assim que é um chamado, uma busca de reflexões, né, esse livro, né? Então, o que eu comecei a entender? Que o futebol e o esporte em geral de alto rendimento, como eu falei, a maioria são histórias minhas e experiências que eu passei, mas tem experiência de outras pessoas também, tem do Zé Roberto Guimarães, tem da Hortência, tem do Ronaldo, tem do Bielsa, tem de um monte de gente que eu convivi ou que eu vi, né, e tirei lições daquilo. Então, o esporte de alto rendimento, ele é isso, ele traz, né, essa pressão que a gente tem no dia a dia. E o meu grande desafio, quando eu comecei a escrever o livro, era assim, esse livro não é um livro para jogador, para treinador, para atleta. Eu quero que esse livro seja um livro para as pessoas, para todo mundo. Então, eu queria que eu quero, né, ainda, e tá acontecendo, é que a pessoa que não é do esporte, mas lê o livro e fala, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. Sim. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Eu conto histórias, eu conto passagens, experiências e como lidar com o estresse, como conviver com a derrota, como conviver com a crítica, como ser injustiçado, como conviver com a vitória também, com o sucesso, para você também tem os dois lados, né, da mesma moeda, como você lidar com um grupo de pessoas que são todas totalmente diferentes, como que você gerir e também formar um grupo de pessoas, né? Então, e o esporte de alto rendimento é muito isso, né? O esporte de alto rendimento você é muito claro. Só que na sua vida também é assim, você tá na sua família, você tem que gerir pessoas, você tem um grupo de pessoas, no seu trabalho, até no seu círculo de amizade, você tem um grupo de pessoas que tá com você. E que se você não é o líder, você é o liderado. E você tem que saber o seu papel. Um momento você vai ter que abrir mão, outro momento você vai ter que se impor, outro momento você vai ter que falar não. Então isso tudo... eu busquei trazer exemplos, né, da minha vida que eu passei, tanto como jogador e depois como gestor, como professor, como instrutor, para as pessoas entenderem que elas também têm que se conhecer melhor, tem que ter autocrítica, tem que saber dar e receber feedback, né, tem que saber conviver com uma crítica, só que outro dia você vai estar com aquela pessoa e você não pode ter um preconceito, misturar as coisas, e no livro tem muito disso, né, tem exercícios, tem ferramentas, né? É um livro interativo, né? Muitas... Dá para fazer anotações, tem perguntas. Exatamente, dá para você fazer anotação, dá para fazer pergunta. Você aponta teu celular para alguns códigos, para alguns QR Codes que tem no livro e vai te mandar para um vídeo que é exatamente o que eu estou falando, né? Sobre liderança, sobre... eu tenho um deles, é o Ronaldo falando da saúde mental dos atletas, e eu continuo falando porque eu concordo com o que ele fala. Tem um gol que eu bati, um pênalti na final da Copa do Rei, e eu conto toda a trajetória daquele gol até a gente chegar ali, o medo que eu tinha de errar, de entrar pra história como o cara que errou o pênalti na final, e interferências externas, na hora que eu fui bater o pênalti, veio o goleiro me provocar e falar, eu sei como você bate, muda o jeito e tal. Eu falei, não vou mudar, eu treinei pra isso, eu sou assim, eu tenho essa convicção. E a gente tem essa convicção na nossa vida, né? Sim. Tanto na vida pessoal como na vida profissional também. Isso que você falou é legal, né? Porque esse livro aqui, gente, é o seguinte, você pode ser bancário, médico, se aplica também a você, porque tudo que o Jamel viveu no campo, você de alguma forma ou de outra vive na sua vida profissional, né? Até você, mesmo que seja desempregado, mas tem a família também, né, cara? Lidar com o filho, com o pai, cara, porque de certa forma também é uma equipe, né? Pra todo mundo, né? Você falou o tema agora, o desempregado. A gente, no futebol, você é rejeitado também. Sim. Você fica desempregado, você passa por um momento ruim, né? Então, é essa experiência que eu tento trazer.
E de uma forma fácil, né? Uma forma simples, de uma conversa, como a gente está aqui, né? De uma conversa que era o que eu fazia nas palestras, que eu continuo fazendo nas palestras, continuo fazendo nas aulas, de procurar trazer as experiências para o dia a dia. Né? O meu maior desafio foi quando eu comecei a escrever, foi esse, de que maneira que eu vou conseguir, para uma pessoa que não me conhece do futebol, uma pessoa que não pratica esporte, que não gosta de futebol, nem gosta de futebol. E nem gosta de futebol, mas vai ler e fala assim, cara, o que esse cara tá falando aqui tem sentido, né? Por que o Ayrton Senna fazia isso em tal momento? Pô, mas eu posso pensar nisso também. Tem a parte da concentração, né? A parte de você respirar para não responder, a parte da inteligência emocional, de quando você tá muito nervoso, tal, não tomar decisão, parar. E isso é muito do esporte, né? Isso é muito. Tem a parte também da hierarquia, de você jogar dentro das regras, né? Porque dá muita vontade a gente sair das regras, né? De vez em quando, né? Ou culpar o outro, em vez de você culpar, né, a verdade, a tua trajetória, porque a gente sempre busca uma desculpa, uma muleta, né? Sim. E isso eu aprendi muito depois que eu parei de jogar, com o trabalho de coaching também, que eu fiz muito trabalho de coaching também, esportivo, com os atletas, cara. Os atletas me ensinaram muito depois, porque eu sempre fui do esporte coletivo. E daí quando eu comecei a fazer coaching com o cara que joga tênis, que joga golfe, que nada, que corre uma maratona, que luta MMA, e que é só ele, né? Porque o cara que luta MMA, se ele não se preparar, ele vai perder a luta. Sim. No futebol, ainda no vôlei, no basquete, você tem os companheiros que um dia que você não tá bem, os caras te ajudam e tal. Mas o cara que nada, ele tem que fazer lá 22 segundos e 14 décimos. É ele por ele. Se ele fizer 23 segundos, ele perde. E ele não tem quem culpar, é ele. Nem o técnico, nada. Nada, nem o técnico, porque é ele, o tenista, o cara que corre uma maratona, que o cara não se alimenta direito, não dorme, não treina dele, é ele. E isso me ensinou muito também, cara, de trazer esse lado do alto rendimento, que é o que a gente traz no dia a dia. Né? Eu vou culpar meu chefe porque eu não tenho promoção, eu quero um aumento, mas eu não faço por onde. Será que eu tô fazendo as coisas certas para conseguir a minha promoção? Eu fui mandado embora, por quê? Porque os caras estão de sacanagem comigo, a empresa... Ou será que eu tenho culpa também? Né? Então isso é um convite a essas reflexões, e o legal é que as pessoas depois me ligam, me falam, me encontram, e a gente conversa e fala, cara, realmente você abriu meu olho. Eu tava cheio de teia de aranha na cabeça, culpando todo mundo, e a culpa não era culpa, mas o problema não eram os outros, o problema era eu. E nenhum problema, era a maneira que ele encarava os problemas, né? A maneira que ele encarava a vida. Ele fala, pô, eu penso de um jeito, só que eu tô fazendo de outro, e eu fico frustrado. Então o livro tem esse jogo, né? Esse bate-bola com as pessoas. Fala, vem cá, você quer chegar... Tem uma pergunta que todo mundo... É uma das que eu... Nas palestras, quase que eu fechava as apresentações nas palestras, era... Você, com 80 anos, qual vai ser o teu discurso de aniversário? Daí a pessoa dava aquela parada, a maioria. Na palestra ficava um silêncio na sala, dava aqueles 30 segundos de silêncio, daí um levantava a mão e falava, cara, mas... eu acho que eu não vou chegar aos 80. Eu falei, então você tem consciência. Você está se alimentando bem, você está praticando esporte, você está tendo uma vida saudável, você está fumando. Você quer chegar com saúde aos 80 anos, não está fumando, está bebendo, não está comendo bem, usa droga. Ah, é verdade, cara, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pô. Daí tinha outro que levantava e falava, pô, eu quero chegar com um monte de filho, um monte de neto, uma família e tal. Eu falei, mas e aí, você tá tratando bem teus netos, teus filhos, tua mulher? Você já tem neto? Daí um chegava e falava assim, eu quero chegar sozinho, morando tal, que eu quero ver a minha vida espiritual, minha vida... Eu falei, cara, mas você tá fazendo isso, você tá estudando, você tá buscando esse lado? Então as pessoas começam a ter, e eu sempre falo assim, ó, a tua verdade não é a minha verdade. Eu quero chegar aos 80 anos de um jeito diferente de você. Sim. Né? E as outras pessoas... E daí é legal isso que você percebe que tem uma mudança nas pessoas, né? E isso, o livro traz isso aí. Já com esse pouco tempo do livro, a pessoa me liga e falou, pô, Jamel, caramba... Tá abrindo a minha cabeça. Você é fogo, hein, meu? Filho da mãe, aquela pergunta que você fez lá, cara, me mudou minha maneira de... Não é que eu vou mudar a vida do cara, que o cara vai ser o melhor do mundo. Mas daí você oxigena a cabeça do cara, o cara começa a enxergar diferente. E daí fala, pô, eu comecei a já agir diferente. Eu comecei a fazer as coisas que eu não fazia. Tem algumas perguntas que eu faço, falo, você quer chegar aos 80, mas... ou você quer pegar um emprego melhor? Teu objetivo é conseguir um emprego melhor, mas o que você tá fazendo? Você está estudando, você tem que parar de fazer um monte de coisa, você tem que começar a fazer um monte de coisa, e você tem que continuar a fazer um monte de coisa, cara, para você chegar onde você quer.
E o cara falou, pô, é verdade, essas 3 perguntinhas, porra... Não basta só querer, né, cara? E daí tem um plano de carreira, eu ensino como fazer, né? Ensino não. Dou sugestões de como fazer um plano de carreira, porque ensinar é uma coisa muito, acho que é muito forte, mas eu dou sugestões, sabe? Vocês têm um plano de carreira? Ah, tenho. O que é? Ah, eu quero estar não sei o quê, eu quero fazer isso, Eu falei, mas aí, você tá inscrito, tem meta. Quanto você vai gastar para fazer isso? Você tem tempo para fazer isso? Quem vai te ajudar? Quem não vai te ajudar? Isso daqui é para um ano, é para daqui 10 anos, tal. Daí o cara começa a falar, pô, eu escrevi, coloquei até na geladeira agora, porque agora eu não tinha e tal. E isso é muito legal, né? Você participar são bem legais, né? de um pouquinho da transformação das pessoas, né? Pro bem. Sim. Cara, é muito legal. De fazer as pessoas evoluírem, né, cara? Sair desse lugar comum, porque tem muita gente que fica nisso, né? Só no desejo e esquece um pouco de buscar as coisas, né? Quando que você começou a ter essa percepção, assim, da vida, das coisas, da profissão? Porque você falou, né? Quando você era moleque, você falava, vou jogar bola e era uma coisa meio intuitiva. Mas quando que você começou a entender tudo isso que você tá falando e colocou aqui no livro? Cara, foi quando eu parei de jogar. Quando eu machuquei o joelho a última vez e vi que... Eu parei de jogar com 33, né? Com 33 anos. Novo, né? Parei... Pros dias de hoje é novo, né? Hoje tem jogador com 40 anos jogando alto nível. Com mais de 30, um montão. Sim. E daí eu parei, daí eu comecei é o que você falou, que sempre as coisas foram acontecendo intuitivamente na minha vida, né? Foi acontecendo. Assina o contrato, é vendido, seleção, vai pro exterior, volta, e a coisa foi indo. E eu sempre fui levando bem. Mas daí chegou um momento que eu falei, cara, acabou. Ou tá acabando. O que eu vou fazer amanhã, né? Que eu não vou mais a chuteira e não vou mais sair no campo para jogar. Ficar de chinelo em casa. Exatamente. Daí eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, eu preciso ver. Daí eu encontrei o coaching também, né? Me ajudou bastante. Eu já assim, sempre fui um cara apaixonado pelo lado mental do jogo, né? Quando eu ia jogar, eu procurava ver esse juiz aí, cara, como ele é. Né? Se eu falar com ele, ele vai... Se ele é mais enérgico, eu não falo nada. Como que é o lado mental do juiz? O cara quer me marcar. Como que esse cara é, meu? O lado mental. E o lado mental meu. De como me preparar. Hoje é uma coisa que tá muito legal, que é a neurociência e tudo mais. O treinamento mental, cara. Que hoje tá mais divulgado. Mas antes a gente fazia sem saber. Eu, um dia antes, tava na concentração, eu ficava imaginando o jogo, cara. Eu fechava o olho, falei, se eu tiver que bater o pênalti... Desenhava, assim. Desenhava, é o jogo na Vila Belmiro, ou é no Morumbi, ou é no Maracanã. Eu já me imaginava o estádio, é contra o Flamengo, é contra o São Paulo, é contra o Palmeiras, é contra o Santos. A torcida desse jeito. O gramado, vai estar frio, Eu já tinha isso, porque quando acontecia, eu já estava mais preparado. E eu fazia muito isso. E daí eu comecei a conhecer isso no final da minha carreira. Pena que eu não conheci isso muito antes. Eu acho que eu seria um jogador... É isso que eu ia te perguntar, muito cara. melhor. Se você tivesse lido esse livro cara, no começo da sua carreira, com 15 anos, cara. O que você acha que você faria diferente ou... Muita coisa, cara. Muita coisa diferente, porque não que eu tomaria decisões diferentes, talvez as mesmas decisões, mas eu ia ter mais lastro, eu ia ter mais argumento para poder tomar com mais segurança. Né? Que nem um momento. Eu tava no Santos, daí teve uma proposta para eu ir jogar no Japão. Eu tava indo pra seleção. E eu sabia que se eu fosse pro Japão, não ia mais pra seleção. 0 chance. Se eu ficasse no Brasil, eu poderia não ir mais também. Uhum. Né? Porque tinha... É a mesma coisa do São Paulo. Eu tinha que jogar... O ataque da seleção brasileira na minha época era Romário e Bebeto. Daí tinha Rivaldo, tinha Ronaldo Fenômeno. Daí tinha Evair, né? Edmundo, Giovani. E daí vinha outra turma, né? Que era a minha turma. Daí vinha Djalminha, Amoroso, Juninho Paulista, Luizão, Zé Roberto, Sávio... E os mais novos, que estavam vindo também. Então, cara, daí eu tomei a decisão que eu achei naquele momento. Falei, não, vou pro Japão, vou conseguir um bom contrato. Já tinha uma promessa de um outro contrato na Espanha. Então eu ia ficar 1 ano no Japão, já ia pra Espanha, já tinha um plano de carreira e tal. E tomei a decisão. Talvez hoje eu tomaria uma decisão a mesma, mas com mais segurança, né? Sim. Porque eu ia ter lido o livro, eu ia saber, né, como encarar os problemas e como... descobrir que tem várias maneiras de você enxergar a mesma situação. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu falo bastante disso no livro, né? Uma coisa que eu falo bastante no livro também é aquele negócio, você colhe o que você planta, não tem jeito, né? Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Não adianta você plantar laranja, vai colher café. Não vai rolar, né? Também tem em cada capítulo eu trago uma frase
ou minha, a maioria são minhas, de que eu acredito que são frases que se a gente seguir e se a gente conseguir estar por perto delas, ajuda bastante, e muitas de outras pessoas, né? Não de atletas só, de vários atletas, Sim. mas de pessoas que te dão um toque, né? Aquele negócio, pô, como que você trata as pessoas, o que você planta, você colhe, o que você tá fazendo aqui hoje vai ter um resultado lá na frente, né? Tudo que você dá e oferece pros outros, você pode ter um retorno disso. Você é um cara do bem, você é um cara bom, você é um cara alto astral, você vai juntar pessoas. Não é aquele negócio também que fala assim, é um unicórnio cor-de-rosa, vamos abraçar a árvore. Certo. Não é isso o livro, não é nada disso. Não é essa viagem. Não, essa viagem de que se você pensa coisa boa, vai acontecer a coisa boa. Não, é trabalho. Tudo que E muitas vezes eu falo isso, eu falo, trabalho e atitude, né? A atitude que você toma e a maneira como você transmite essa energia para os outros, tá? Eu acho que isso é fundamental, né? De você poder estar passando energia boa e tá recebendo energia boa, e você tá se juntando com pessoas que pensam que nem você, mas pessoas que pensam diferente de você, mas também tem energia boa, porque não precisa você se fechar numa redoma só com as pessoas que pensam igual a você. Existe um outro mundo, existe o lado contrário, e às vezes nem é o contrário, é um meio termo que você tem que entender, né? Porque eu escuto muitas vezes isso aí, não, pensamento positivo, pensa coisa boa que vai dar coisa boa, e abraça a árvore, vai vir um elefante cor-de-rosa voando e as coisas vão melhorar na sua vida, e não sei o que, é muita coisa que para vender, né? Como tudo, né? Tem o bom médico, o mau médico, o bom escritor, o mau escritor, o bom jogador, o mau jogador, o bom psicólogo, o bom psicanalista, o bom coach, e tem os que também... E tem os enganadores. Você tem que saber separar, cara. Eu acho que a melhor maneira que você tem é você procurar o currículo das pessoas. Fala, esse cara aqui, ele é um charlatão, é um fanfarrão e tal. Esse cara é um cara que, opa, esse cara tem um trabalho sério. Ele já fez isso, ele passou por isso. Pô, ele tomou um tombo ferrado, soube se levantar sem pisar em ninguém, juntando as pessoas. Também outra coisa que eu falo, né? Por causa do esporte, né, de alto rendimento, Rafa, você aprende a conviver em equipe. E é difícil conviver em equipe. Muito, cara. Né? Muito. Tanto pro sucesso como pro fracasso. Sim. Né? Então, eu falo disso, né? Eu falo, cara, você não vai ter sucesso sozinho e nem fracasso sozinho. Você precisa das pessoas, né? A gente vive em comunidade. Uma construção coletiva, né? A gente tem que construir a nossa sociedade, o nosso entorno com as pessoas que você confia, com as pessoas que te ajudam, que te põem pra cima. Eu falo também, cara, não adianta você querer ir pra frente, querer ter posicionamento e tá cercado de gente que te põe pra baixo, que te puxa, te suga, né? Os vampirinhos aí que vêm te sugar. Então, é esse lado. E eu comecei a entender melhor isso quando eu cheguei a esse mundo encantado, né? Do jogador de futebol, que a gente vê na TV, o cara tá dando entrevista, ganha bem, contrato bom e tal, que não é uma verdade também. Exato. Isso é a exceção, 5% né? dos jogadores de futebol tem essa vida glamurosa, ganha salários milionários, vida boa e anda de helicóptero e tal. Lamborghini. Cara, isso é 1%. Você tem os 10% que vivem bem, que são os times que, aqui no Brasil, vamos dizer, que jogam a Série A, B e C e D também. Os times que jogam, né? Os jogadores que jogam em times da liga italiana, alemã, francesa, japonesa e tal. Só que, cara, você tem uma segunda divisão, você tem uma terceira divisão, você tem os campeonatos regionais, que o pessoal ganha um salário mínimo, quando muito, e não recebe. Não tem estrutura nenhuma, não tem alimentação, tem que se sacrificar, não tem alojamento, não tem viagem. Os caras têm 2 trabalhos, né? Tem gente que trabalha, é amador. Então também, quando eu saí um pouco desse mundo, né? Que eu consegui chegar nesses 10%. Né, de ter um contrato bom, de ter tido uma carreira internacional, de ter vivido do futebol, e ainda vivo do futebol até hoje, né? Não sem trabalhar. Não cheguei nesse nível de falar, não, vou comprar um barco, vou viver no Caribe e vou ficar de chinelo o dia inteiro e deixar o dinheiro pingando. Não. Mas isso foi importante. E daí, por isso que eu falo, que você tem que ter tudo isso, mas se você não tiver atitude de tirar a bunda da cadeira e ir pra frente, sair pra trabalhar, né? Eu falo assim, cara, eu fiquei um momento sem trabalhar. Daí, o que eu fazia? Eu ia ver jogo.
Eu pagava o ingresso, eu ia no jogo, daí eu sempre tinha alguém que eu tinha jogado junto, o treinador do outro time me conhecia, eu ia lá, falava com o cara, tinha um repórter. Ô, Jamel, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui, tô querendo voltar, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Pô, aqui, ó, vamos tomar um café. E daí tinha um jogador que jogou comigo e falou, pô, Jamel, eu vi que você tá fazendo isso, pô, vamos conversar. Cara, network. E isso fez com que eu aparecesse muita oportunidade de trabalho pra mim. E até hoje eu faço isso, cara. Eu vou nos jogos, eu vou em cursos. Não só nos que eu sou professor ou instrutor, mas eu vou buscar cursos também. Eu vou na rádio, eu visito meus amigos. Falo, pô, e aí, você tá por aqui pro São Paulo? Vem aí, vamos tomar um café. Né? Vou nos podcasts, cara. Eu acho isso fundamental. A gente viveu. Ideia, né, cara? Não, e a gente viveu, eu acho que nos últimos 10 anos, e culminou com a pandemia, né? Isso aqui, cara. Das pessoas querem saber mais. Sim. Né? Antes você tinha a imprensa, era uma coisa muito aberta, muito genérica. Hoje tem nichos, cara. Né? Se você não abrir o olho, você fica vivendo só naquele teu nicho, cara, e você esquece do mundo. É perigoso isso também, né? De você viver que nem a gente tá falando aqui do livro e futebol. Se você fica no livro e futebol, literatura e esporte e tal, o dia inteiro. E aí você vai ter mais chamada ainda, porque o algoritmo vai ler isso, vai te chamar mais coisa pra você ficar mais nesse mundo. Não vai falar de política, né, não vai falar de política, não vai falar de turismo, não vai falar de culinária, porque isso aqui você já vai tirando, Então a gente, eu procuro estar nessa, cara, de estar antenado com o que tá acontecendo em volta, mas sem a preocupação de querer saber tudo, cara, porque senão você fica maluco. Com a quantidade de informação que a gente tem hoje, você pira, cara. Porque você fala, pô, daí você tá falando com eu quero saber, eu quero estar... Meu, a gente tem uma limitação pra isso, né, cara? Então, o livro fala disso também, né? De você, que nem no esporte, você querer fazer tudo. Não, você tem que confiar no teu companheiro. Querer saber tudo. Não, você tem que confiar na tua família, no teu primo, na tua mulher, no teu filho. E foi levando, cara. E o papo é esse. O papo que a gente tá tendo aqui é o papo que eu tentei passar pro livro. E, como eu falei, provocar reflexões nas pessoas. Acho que fazer pergunta. Sim. Fazer pergunta pra você achar a tua resposta, cara. Porque a tua resposta é diferente da minha. Sim, você instiga as pessoas, né, cara, a sair desse lugar. E o Jamel palestrante, cara, porque assim, vamos falar dessa faceta sua. Você dá a palestra, né, você falou que boa parte do que tá no seu conteúdo, né, as pessoas viam e ficavam encantadas com a sua palestra e te instigaram a lançar o livro. Na palestra, ela tem o que do livro e do livro da palestra, assim, é um complemento da outra, a pessoa assiste a palestra e depois compra o livro. Qual que é a sua ideia, assim? Tá muito verde ainda esse da palestra e atrelado ao livro, porque o livro tem 2 meses que foi lançado, recém-lançado, então eu já fui em palestras, eu levo o livro para as pessoas comprarem, falo do livro durante a palestra, né? Mas ainda é mais o outro lado, né? Eu tenho sempre uma ideia de que você tem que interagir quando você dá uma aula, quando você dá uma palestra, quando você dá um depoimento. Eu acho que você tem que interagir com as pessoas, né? Porque é aí que você encontra a verdadeira riqueza. Então eu preparo uma palestra, né? Eu vou nos lugares, olha, a gente vai fazer uma palestra aqui na OAB para os advogados. Você vai ter 1 hora de espaço para falar numa imersão que vai ter, depois de você vai vir falar um psicólogo, e depois de você vai falar um advogado, e vai vir falar um médico. Daí Você prepara para aquele público. O público, lógico. Você tem que saber com quem você fala, né? Não adianta você falar com umas crianças de 8 anos que nem você falar com um advogado formado, ou um inscrito. Falar advogado por um médico, um advogado. Podia ser um bancário. Um bancário ou que nem a minha família toda, um pessoal que não teve faculdade, mas trabalha no comércio, enfim. Então eu sempre faço na palestra e na aula, eu vejo o tema, né? Porque é diferente de dar aula na Comebol e dar aula para um grupo, que nem eu fui agora, um grupo de professoras que cuida de crianças com deficiência. E daí, no outro dia, eu fui dar uma palestra para treinadores da Colômbia Sub-17. Cada um tem um direcionamento. O tema é diferente, o assunto é diferente, talvez a raiz, né? O norte é o mesmo. Então eu faço a apresentação, mais ou menos no tempo que eu tenho, deixo sempre espaço para perguntas, abro perguntas, começo falando já isso, falo, isso aqui não é uma aula, eu não sou um professor aqui que vem falar, ó, isso é certo, vou botar na lousa e tal, e vou vir, a regra é essa, pá, você tem que me escutar, porque eu sei, eu passei por isso, eu sei mais do que você tem que aprender. Sim.
Totalmente ao contrário. Não tem essa arrogância. Não. Então eu já chego assim e falo, olha, gente, eu vim aqui falar pra vocês disso, eu tenho tanto tempo, a minha ideia é essa e eu quero interagir com vocês. Isso aqui não é uma aula de que eu vou ter que enfiar na cabeça de vocês, isso aqui eu vou te falar de ideia. Experiências que eu passei, não que eu fiz a coisa certa, mas eu quero que vocês entendam que talvez a decisão que eu tomei não é a mesma que você tomou pela mesma coisa, porque você é diferente de mim. E daí eu começo, flui muito bem, tem muita pergunta, tem muita interação, é muito legal isso, porque às vezes a mesma palestra para o mesmo público, ela toma proporções ou direções totalmente diferentes, né? Que nem essa que eu tô falando. O exemplo bom é da Comebol. Comebol, a gente tô rodando na América do Sul dando palestra para treinadores na Comebol. Daí na Colômbia é uma, daí vai totalmente para um lado. Por causa, é a mesma preparação, a palestra é a mesma, os slides do PowerPoint, os vídeos que eu ponho, as experiências que eu conto, é a mesma. Cara, e vai para um lado. E vai. Porque a cultura deles é uma outra tipo de... Não, e nem a cultura, cara, é que vai, aquele perfil, e daí você faz uma outra, a mesma palestra, o mesmo conteúdo e tal, no Uruguai, e para um time que tem o mesmo perfil dos caras ali, que tá, a audiência é a mesma, e cara, e vai para um outro lado, porque os assuntos são diferentes, a preocupação que os caras têm é diferente. Daí você dá uma aula aqui no Brasil. Então isso, para mim, é sensacional, porque me enriquece muito. Porque cada palestra que eu dou, eu aprendo mais do que os alunos. É verdade. Cara. Tem muita gente que fala isso, cara. Cara, você aprende mais, cara. Porque você tem uma experiência que você tá passando para todo mundo. Imagina que você tem 100 pessoas na audiência. São 100 experiências. Claro que você não vai interagir com todo mundo. Mas são 6, 7 pessoas que interagem com você de coisas que você não passou e você não pensou. Então, por isso que eu acho que engrandece muito quando você abre, porque não só pra mim, mas pros outros também, né? Os outros também. Talvez você tinha uma dúvida troca, né, cara? E que você nem ia chegar a pensar naquilo, mas daí um cara levantou um tema e, pô, daí você começa a falar, caraca, é verdade, cara. Se eu fizer isso que esse cara tá falando comigo, vai dar certo. E eu nem pensava nisso. Uhum. Então, imagina isso. Eu tenho... como se fala, uma possibilidade de conhecimento, de crescimento grátis. Sim. Das pessoas que eu tô falando, cara. Uma troca fantástica. Muito sensacional. E você falou, né, disso, que cada país tem um jeito e tal, mas assim, fazendo um exercício aqui, qual que você acha que é a pergunta assim, mais frequente, assim, ou a questão que mais deixa as pessoas angustiadas, que você tem que responder assim, fala, putz, isso aqui... invariavelmente eu tenho que responder de um jeito ou de outro, mas a pergunta ou a angústia, a dúvida é essa aqui. Cara, tem algumas perguntas que sempre acontecem, né? Uma pergunta que quando começa a falar de gestão de carreira, de plano de negócio e plano de carreira também, sempre tem alguém que fala assim, mas e aí, como que eu vou saber se eu tô no meu caminho certo? Daí eu falo, eu não sei, você tem a resposta. Daí o cara já... Mas como eu tenho a resposta? Eu falei, claro, você quer fazer o quê? Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu respondo a pergunta. Eu vou te ajudar, o que você quer? Ah, eu quero fazer isso. Fala, tá bom. E como que você vai chegar a isso? Ah, não sei. Eu falei, então você tem que pensar. Não sou eu que vou falar pra você. Porque você é diferente de mim. Você tá num país diferente, você tem uma idade diferente, você tem uma cabeça diferente, você tem uma criação diferente. Ah, legal. Então, mas aí agora eu queria saber porque se eu fizer isso vai dar certo. Daí eu respondo pro cara, eu falei, o que você acha? Ah, eu acho que não. Eu falei, então, cara, a tua pergunta já tá respondida. Tem que responder. Ah, então você acha que não? Eu acho que não. Então, o que você precisa fazer para achar que sim? Então, eu sempre procuro, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi e é uma arte isso, eu acho, de você responder as perguntas com outra pergunta. Confrontar o cara, né? Pra ver. Alguns momentos sim, alguns momentos fala, não, olha, eu acho isso, cara. Daí entra aquele lado, fala, aqui é a aula, aqui é o que eu passei, é o conteúdo que eu tenho. Olha, eu acho que você tem que fazer isso, porque eu fiz assim, assado, aconteceu isso comigo e tal. Só que você dá pra pessoa a possibilidade dela resolver o problema dela, é onde que engrandece, e é onde que o cara sai da palestra diferente. Né? Porque o que eu falei, o coaching, ele é de dentro pra fora, né? As outras coisas, que nem você ia na escola, a professora vinha e fala assim, tabuada do 2. É o conteúdo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Ela tinha o conteúdo, ela tinha conhecimento, passava isso.
Que é fundamental você ter esse lastro. Só que chega um momento na nossa vida que você já não serve mais isso. Tem que ter esse conteúdo, tem que ter o estudo, tem que ter o catedrático, tem que ter o lado de estudar mesmo. Só que tem que ter o lado da tua vivência, né? O que serve para você. E ainda mais quando a gente é legal quando você começa a fazer educação para adulto, né? A educação que eu digo assim é troca de conhecimento com adulto, que não serve, fica muito raso você chegar e falar, ó, é isso, pá, acabou, valeu, obrigado, tchau, vai embora. O cara quer mais. Né? E acho que é por isso que te dá essa autoridade, cara, porque você, é o que eu te falei, como você viveu, acho que absolutamente tudo, talvez, acho que tudo, né, cara? Quase tudo, cara. Então te dá essa autoridade de falar, né? Então não tem como questionar e falar, porra, mas vem cá. Igual tem essa piada, né, que fala, você jogou aonde, né? Chupou laranja com quem, né? Então isso você tem, né? Você responde isso com autoridade, porque você acha que você já viu de tudo, viveu de tudo. E uma coisa que você falou que eu achei interessante foi a questão do sucesso e fracasso, né? Lidar com a derrota, que é uma coisa até talvez mais simples, mas assim, o sucesso é uma coisa difícil de lidar, né? Porque ou a pessoa, isso sobe muito pra cabeça e ela começa a pisar nos outros e ficar, tipo, deslumbrada e tal. E é uma coisa tipo a mosca azul, que deixa o cara, né, inebriado com o sucesso. Como que você aconselha uma pessoa, sei lá, chegou, virou jogador de futebol, explodiu, virou esse 1% que você falou. O cara não tinha nada, tal, o cara rejeitado, ninguém olhava pra ele, as meninas nada, o cara não conseguia comprar um tênis e de repente o cara pode tudo. Cara, é difícil controlar. Que você aconselha, assim? Pode ser isso, tô falando futebol, mas pode ser também um cara que virou um bancário, virou um puta advogado, ou uma médica, enfim. O que você aconselha pra não ser picado pela essa mosca azul? Vou falar um pouco aí. Se você tivesse um amigo e ele te perguntasse isso, o que você falaria pra ele? Você? Cara, eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho difícil. Difícil, cara, porque assim, a teoria é muito fácil, né? Chegar e julgar o cara. Falar, pô, esse cara tá fazendo... Agora, cara, se você está nessa conta bancária, eu acho difícil. Eu acho que eu ia me perder, de verdade. Quer dizer, então, é isso que eu busco nas pessoas. Você acha que você ia se perder, mas por quê? E daí começa. O que você faria diferente? Por que você acha que você faria assim? Pelo teu perfil, não sei o quê? Então, aqui a gente já começa a entrar num outro... Mas é isso, Rafa, é isso mesmo, cara. Eu falo no livro que o ganhar e perder, às vezes, é mais fácil. Porque você ganhou, ganhou. Você perdeu, perdeu. E daí você vai ter isso. O difícil é a crítica. Lidar com a crítica. Você perdeu e é criticado. Ou você ganhou e é criticado, ou elogiado. Então, porque o perder e ganhar, cara, a gente na nossa vida, hoje você toca perder, amanhã toca ganhar. Hoje você tá com um bom emprego, amanhã dá uma mudança e você perde. E coisas que você não tem controle, né? A gente tá hoje no mundo, cara, que o cara baixa um tarifaço lá, você tem um emprego super seguro, o cara te manda embora porque tem que cortar. De repente, no mesmo... a pandemia... O cara que fazia máscara e coisa ficou contentíssimo. O álcool gel. O iFood bombou. Sim. Só que o cara que fazia show teve que ficar 1 ano e meio parado sem fazer show. Então, às vezes, tem coisas que não tá no teu controle e você tem que conviver com isso. Saber lidar, né? Só que tem as que estão no teu controle. Né? Você perdeu. Por que você perdeu? Eu perdi por isso. Daí vem uma crítica ferrada. Não tô falando do esporte, tô falando de todo mundo, né? Você fez alguma coisa errada, vem a tua família, vem o teu chefe, vem o cara que trabalha com você e te critica. Como você convive com isso? Né? Você tem estofo pra aguentar e falar, meu, acho que ninguém estão me criticando, estão me falando isso, mas cara, não é assim, cara. Eu perdi, ou eu fui mal, mas eu fiz a coisa certa, eu tenho também. E pro outro lado a mesma coisa. Você ficar melindrado, você ficar vaidoso porque, eu fiz agora, escrevi um livro, virou best-seller, eu sou fera agora, e não sei o quê. E daí vem só crítica boa, só crítica boa, só crítica boa, e daí você começa a subir, e falar, opa, e nem tratar os outros mal. Mas você se acha que você já começa meio um super-homem. Eu posso mais, eu posso tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Isso aqui não...
tira de letra, isso daí, não estudo mais, já sei tudo. Então tem as armadilhas, né? Então eu vejo que o mais complicado que a gente tem é conviver com essas críticas e saber identificar, porque a crítica, ela te melhora também. Porque, opa, peraí, esse cara fez uma crítica boa, puto, o cara tem razão. O cara falou, foi na ferida, tem razão. Eu sei. Uma coisa que eu falo também no livro é que eu consigo vir aqui te contar um monte de história, contar mentiras, contar demais. Você pode acreditar em mim ou não, eu posso contar bem ou não, tal. Mas você não consegue mentir pra você mesmo. A gente não consegue mentir, né? E nem esse negócio de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não. Você sabe o que você é bom e você sabe o que você é não tão bom. Você sabe onde você acertou e você sabe onde você errou. Seu limite. Você sabe o seu limite, você sabe onde você tem que melhorar. É que a gente esconde, né? Fala, eu sempre falo, pô, vocês querem emagrecer, né? Uma das coisas que eu falo, põe uma meta, eu quero emagrecer 10 quilos, tá bom. Você tá fazendo pra fazer isso? Você tá se cuidando, você tá vendo, você foi numa nutricionista, você tá treinando, você tá cuidando do teu sono. Ah, não, então, cara, você não vai. Ah, mas aí tem um remédio aqui que eu tomo, uma injeção, uma agulha que pá. Eu falei, cara, você tá criando muleta pra te enganar. Você tem que ir onde é o problema. A raiz, né? Ah, é verdade. Daí entra as 3 perguntinhas que eu falei. O que você precisa parar de fazer, o que você precisa começar a fazer e o que você precisa continuar a fazer. São 3 perguntas, cara, que tá no livro, que serve pra tudo. Você quer emagrecer, você quer correr uma maratona, você quer um emprego melhor, você quer casar, você quer ter um filho. São sempre as 3 perguntas. O que você precisa começar a fazer, parar de fazer e continuar a fazer. O que muda é o objetivo. E essas 3 perguntinhas, foi uma das que você perguntou lá atrás, né? Que eu aprendi num curso que eu fiz quando eu tava parando de jogar. E ficou na minha cabeça isso. Eu falei, cara, esse cara aí tá falando um negócio, meu, que é importante pra mim. Eu mudando o que eu quero, fazendo essas 3 perguntinhas, eu consigo todas as respostas. Se eu vou conseguir fazer ou não, se eu vou ser capaz ou não, aí é outro papo, se eu vou ter atitude, se eu sou... fisicamente eu posso, ou economicamente eu posso, aí é outro papo. Mas quando você tem isso claro, meu, você já tem um caminho. Sim. E não dá pra mentir pra gente mesmo, cara. Isso não tem jeito. Você sabe que no final você fala, cara... Enganei minha mulher, enganei meu pai, enganei minha mãe, meu filho, não sei o quê. Vim, dei uma entrevista, falei um monte de coisa e tal, enganei os caras, assim, enganei entre aspas, né? Mas, puta, meu, o que eu tô falando, eu não acredito nisso, não é isso que eu tô falando. E daí você começa a se conhecer. E daí, meu, você já anda 10 casinhas pra frente. E você trabalha numa área, cara, que o futebol é um ambiente maravilhoso, tudo, mas também tem o lado hostil, que é da torcida, que são dos haters hoje, né? E você tá na vitrine, sempre esteve. Como jogador de futebol, na sua época não tinha as redes sociais, então hoje tem muito jogador que tem a rede social, o cara vai lá e xinga, até às vezes ameaça a própria família do cara. Já aconteceu casos extremos desse jeito, né? E você lia a crítica especializada lá na Gazeta Esportiva, a saudosa Gazeta Esportiva, entre outros jornais. E hoje tem a rede social lá, você tá como comentarista esportivo, dirigente, enfim. Cara, como que você orienta, assim, a lidar com a rede social, esses comentários? Eu parto do pressuposto que, assim, cara, não poste, mas não leia, porque isso mexe, isso abala. No seu caso, assim, o que você recomenda para esse tipo de pessoa que quer ter uma profissão, que quer se expor? Porque eu tô falando isso de jogador, mas médico hoje tem rede social. Todo mundo tem rede social e é obrigatório ter, porque faz parte, inclusive, do portfólio do próprio trabalho, né? É como se fosse aquele cartãozinho que as pessoas entregavam. Exatamente. Né? O que você orienta para essas pessoas, assim, em relação à superexposição? É aquilo que eu te falei. Eu conto o meu caso. Eu sou um cara que eu não ligo, assim, não me abala uma crítica. Quando ela é boa, eu leio, eu até respondo de alguma forma, que eu falo, pô, esse cara me ajudou, ou às vezes não respondo, mas entra e fala, pô, então eu não ligo muito pra crítica. Quando eu vejo que é muito xingamento e tal, eu falo, cara, não tem porquê, eu sei o que eu sou e tal. Eu convivo bem com isso, talvez por ser desde pequeno, você conviver, né?
a torcida contra, o próprio treinador, o outro time. Então eu sempre convivi com isso. Os caras me odiarem, assim, odiar. Sim. Não digo de odiar, de querer bater tudo, mas de odiar, de estar contra, sente, xingar. Então eu levo bem essa. E o elogio também, cara. Tem uns elogios que eu falo assim, cara, esse cara tá puxando saco e tal. E eu levo na boa. E eu sei o que eu fiz. Mas o que eu falo pras pessoas, eu falo assim, pra você, que nem eu volto de novo, te faz mal. Então não lê, cara. Ou não coloca lá o comentário, ou né? Ou sai da rede social. Se te faz mal, se você não consegue lidar com isso, cara, não vê nada, não lê nada, não entra. Era o que tinha antigamente, né? Você tinha a televisão, que te fazia o jogo do dia seguinte e falava, e tinha os jornais que, lá, Jamé, nota 3, né? Não apareceu, nota 3. É a mesma coisa da rede social, claro, que hoje é super dimensionado, porque todo mundo tem opinião sobre você, sobre o que você faz, e eu sempre lia. Tinha jogo que eu jogava bem pra caramba, tinha lá, Jamel, hoje não veio, nota 2. Eu falei, cara, joguei pra caramba, cara. Da mesma forma, tinha jogo que eu jogava mal, pra mim, que eu jogava mal, daí tinha lá, Jamel, melhor em campo. Eu falei, caraca, que jogo esse cara viu, meu. E eu saí do campo pé da vida, às vezes o time ganha, eu fazia gol, mas eu falei, puta, não joguei bem, cara. Então, se a pessoa não sabe lidar com isso, o que eu sugiro pra ela, eu falo assim, ó, vem cá, não lê, cara. Evita isso. Mas daí vai o porteiro do meu prédio vai ler, o motorista do ônibus que eu pegar vai falar. Então eu falei, cara... Então tem uma vida... Você vai ter que lidar com isso. Né, cara? Porque você tá sendo julgado. E nem sempre não sempre são os grandes estrelas, cara. Você pode chegar a ter um trabalho em qualquer repartição, ou qualquer loja, ou qualquer lugar, e alguém vir te dar uma crítica, cara. Restaurante, né? Tem aquelas avaliações, Uber, cara, todo mundo tá a gente hoje sujeito à avaliação. A gente tá sujeito a ser cancelado por qualquer coisa. Se eu venho aqui e falo uma coisa, um absurdo, cara, eu sou cancelado. Você é cancelado, a gente é cancelado, né? Então, eu dou essa sugestão. Se você não sabe lidar, dá uma segurada, ou pede pra alguém fazer um filtro pra você, né? Só te fala algumas coisas. Isso aqui não foi bem legal, mas a porrada mesmo não deixa chegar até você. Sim. E também o lado de você também ter a calma e a inteligência de que nem todo mundo é igual a você, pensa igual a você. Né? Porque a crítica pode vir. Você gosta do verde, eu gosto do vermelho, então você vai criticar o verde. E acabou. E você pode ter razão. E o verde é bom. Só que daí o outro gosta do azul e acabou. E aí, como que você faz? Né? Então é isso. Mas sempre, Rafa, que nem eu te falei agora, cara, o que você faria? Né? Então tem algumas perguntas que você fala assim, pra você não entrar no teu, fala assim, se tivesse um amigo, se tivesse que dar um conselho, que conselho você daria pra essa pergunta? Ou se você tivesse uma varinha mágica e pudesse resolver esse problema... Isso, pra não olhar, cara. Porque daí você tira o teu pessoal, você fica impessoal. Então daí você fala assim, eu tenho um problema com dinheiro. Então a gente fala, eu tenho um problema com dinheiro. Fala assim, tá bom. Mas se você tivesse um amigo que tivesse problema com dinheiro, o que você falaria pra ele? Daí você sai do cara. O conselho é muito bom, né? O conselho é bom, mas o conselho é pra ele. Porque ele sabe o que ele precisa. Ele só não foi ativado. Só não aplica, né? Ele não foi cutucado pra ele chegar nessa resposta. Exatamente. E daí quando você fala isso, você fala assim, então, e você? Se tivesse uma varinha mágica pra te dar qualidade, pra você lidar melhor com o dinheiro, quais são as qualidades que você queria? Daí o cara começa. Depois que o cara fala assim, você me pegou, né? Você me fez a pergunta e eu tô respondendo. Então eu falei, mas cara, você sabe a resposta, velho. Sim. Cara, e assim, tudo que você tá falando, cara, deve ser muito legal ouvir, assistir uma palestra sua. O que você pretende, assim, aonde você pretende chegar com esse livro, assim? Sua ideia é o quê? Tipo, dar palestra em faculdade, corporativa, federações, clubes? Porque eu acho que essa obra, cara, que assim, não tem... Eu, pelo menos, não conheço, não sei se você sabe, se tem algum parâmetro assim, parecido com o que tem aqui na Bibliografia Nacional, de um suporte com esse tipo de conteúdo. Acho que não, né? Tem livros sobre coaching esportivo, sobre experiência, né, do esporte, mas é muito pouco, né? É muito raso, tem pouca coisa, né? É que nem você falou, eu poderia estar falando a mesma coisa sobre, sei lá, sobre mercado financeiro. Mas vai chegar num ponto que eu não sou esse especialista. Tem um cara que sabe muito mais do que eu do mercado financeiro, que tem as mesmas ideias, um cara que é médico, né? Então, o que eu vejo é que
na minha área e trazendo pro meu lado, eu tenho muito argumento para falar sobre isso, né? Sobre o esporte. Então, e a minha ideia, Rafa, é continuar fazendo o que eu antes do livro eu já estava dando palestra, agora é potencializar isso, né? Continuar. Já vou fazer agora, nesse final de semana, já faço mais uma para 150 empresários, que vai ter um grupo, a gente vai falar, eu vou falar do livro, já vou trazer o livro já mais como mais um ingrediente da palestra e continuar para a escola, para criança, cara, para adolescente, cabe para todo mundo. O que eu queria fazer e o que eu consegui fazer, já falando, era ser um livro que você não tenha que ter um conhecimento gigantesco para entender, não é um livro técnico. Sim, é uma leitura muito acessível, né? Acessível, que você pode começar no capítulo 8, passar pro 12, voltar pro 3, e não tem uma ordem. Tem uma ordem, mas não que ela precisa ser seguida rigidamente. Então você pode começar e daí você fala, pô, eu tô vendo aqui, olha, eu quero ler aqui sobre estresse. Daí você lê o capítulo sobre estresse. E daí você vai no outro sobre saúde mental. E daí você vai ligando. E uma criança, eu vejo que com 10, 12 anos, já consegue entender esse livro. Porque ele tem uma pegada de interação, mas uma pegada de um palavreado... É gostoso de ler, né, cara? Leve, vamos dizer, acho que a palavra é leve de você falar. E o que eu vi aqui nesse livro, né, que assim, além de tudo, né, principalmente você, molecada, adolescente, que além de ser um livro formato normal, ele é, como o Jameli falou, interativo. Então você vai ter perguntas, vai dar para ter espaço para anotação, vai ter coisa que vai instigar o seu pensamento, né? E vai ter também uma coisa que, sim, a molecada que está muito no celular vai poder ler um livro com o celular. Normalmente, quando você quer ler um livro, você tem que tirar para não se distrair. Nesse caso aqui, o celular é uma ferramenta de auxílio para o livro, ou o livro é uma ferramenta de auxílio para o celular que vai buscar coisas além do que está aqui. Então, cara, essa ideia é muito, muito bacana, cara, de fazer uma coisa meio que transmídia, né? De sair do papel e ir para interatividade. Então, a pessoa escreve, acessa o celular, vê vídeo e tal. Eu tive um feedback muito bom, cara, de um amigo, não sei a idade exatamente, mas jovem, 20 anos, assim. Ele falou, cara, eu comecei o capítulo com você e fiquei 3 horas na internet, porque você me deu um link que foi para eu acessar que daí tinha tudo a ver com o livro, e eu continuei lendo o livro, daí veio um outro link que me levou para outro, que daí eu comecei a pesquisar. Quando eu vi, cara, o teu livro tem 10 mil páginas. Sim. Porque ele começa a te trazer coisas, e daí eu falo assim, cara, eu vou voltar agora lá, porque eu vi que ele falou disso, porque aquele link levou para um outro assunto, de um assunto que relacionou com o outro, e ele deixou o celular de lado, voltou pro livro, continuou lendo o livro, e daí ele viu um outro assunto, e ele falou, cara, eu voltei pro celular de novo. É muito instigante, então, né? Então é um negócio que não tem limite, né, cara? Você tem como eu falei, é que nem quando eu faço as aulas, as palestras, eu tenho um norte e tenho um enredo. Só que, cara, você sai pro que interessa pra você. Isso que é legal do livro. É o que você falou, né? A pessoa às vezes se interessa só por um aspecto, lê aquele capítulo, não tem, né? Mas, de certa forma, aquilo vai servir pra ela, né, cara? E vai te levando pra... Cara, que honra ter você aqui pra falar dessa obra. Eu acompanhei de perto, assim, né? Comecinho, a ideia, né? E ver que ficou uma coisa muito bonita, muito bem feita, e como que isso cresceu, cara, de uma maneira muito, muito rica, né? E uma obra, cara, assim, ó, pra você que já falamos aqui, qualquer área da sua vida, mas que você quer crescer, que você quer sair desse lugar que você tá angustiado, tá aflito ou aflita, enfim, leia esta obra do Paulo Jameli, cara. A bola na trave não altera o placar. Paulo Jameli, dê suas redes sociais aí, cara. A gente eu queria agradecer também, né, o pessoal da editora da Rua do Sabão. Rua do Sabão, craques. Que você me apresentou pra eles, né? Você ia se arrepender, eu falei. Eles fazem mal. Eles deram, trabalho legal. Me ajudaram muito, né? Em tudo, né? Porque é o meu primeiro livro, né? O primeiro livro que eu escrevo, e eles me ajudaram muito. E foi muito legal a construção de tudo isso, né? Das pessoas que foram
agregando, né? Você vê a contracapa é o Nando Reis. Não, só... Porque teve o título. Sim. Daí eu falei, putz, o Nando Reis é São Paulino, ele que escreveu junto com o Samuel Rosa e o Skank. Eu vou ligar pra ele. Então, liguei pra ele e ele atendeu, cara. Eu falei, cara... Tem a foto sua com ele. Tem. E você lembra de mim? Ele falou, lógico que eu lembro, eu sou São Paulino. Não sei o quê. Daí foi uma coisa que agregou. Ele falou, cara, tomou a força pra você, vamos conversar, porque quando eu vejo cara que nem você, jogador de futebol, eu só quero falar de futebol. Só que os caras, quando vêm falar comigo, só querem falar de música. Eu não quero falar de música. E daí começamos, foi um papo muito legal, continuamos, entrosamos bastante, falamos várias vezes, fui na casa dele, cara. E daí... As pessoas que vão te dando força, né, pra você fazer, né? Quando eu falei com isso, ele falou, pô, fica tranquilo, eu vou falar com o Samuel, você pode usar título. A bola na trave não altera o placar da nossa música, porque ele escreveu e o Samuel que canta, né? Daí, falei pro Neto, né, o craque Neto, falei pro Neto, pô, Neto, num programa, a gente tá fazendo um programa de debate junto lá e não sei o quê. Falei, Neto, eu tô escrevendo um livro, tá? Ele falou, pô, é um negócio que eu nunca vou fazer, mas, cara, legal, pô, tem que fazer e tal. Eu quero escrever no teu livro, eu quero falar. Pô, daí ele fez a contracapa. Flávio Prado é o outro também. Falou, pô, Jamel, cara, o Flávio Prado escreveu vários livros. Então ele falou, eu te conheço com 16 anos. Sim. Ele já era repórter, ele acompanhou minha carreira inteira, cara. E, pô, você tem que fazer mesmo, não sei o quê. Daí vem Cláudio Zaidan, Zé Roberto Guimarães. Só fera. Falei com a Paula, falei com a Hortência. Putz, falei com... Puta, eu não vou lembrar todo mundo aqui agora, mas dessas pessoas... Que são referências, e todo mundo fala, não, Jamel, escreve, legal. Daí eu dava meio um rascunho, mandava uns capítulos, falava, pô, caraca, é legal, meu. Pô, segue aí, ó, quando ficar pronto, eu quero que você me mande um livro assim, assado e tal. E isso vai te dando, né, empoderamento pra você ir pra frente, né? Isso é fruto da sua reputação, Jamel. Tudo é o que você falou, né? Você planta isso, cara, você tá colhendo isso, porque você foi um cara que sempre teve uma ética, uma conduta muito bacana, desde criança, assim, né? Que você construiu tudo que você fez, cara, é olhar pra sua carreira e ver, assim, cara, com orgulho, tudo que você fez, né? E aonde você saiu e passou, você sempre deixou as portas abertas, sempre. Cara, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, né, cara? Que nem eu vou lá no Japão, na França, quando eu fui agora com o Olympique, na Espanha, aqui em São Paulo mesmo, eu vou no Palmeiras, eu vou no Corinthians, eu vou no São Paulo, eu vou no Santos, eu vou no Flamengo. O pessoal me recebe bem, cara, porque... E não é fácil isso. E é legal essa daí, fala, pô, Jamel, esquece os times. Cara, a gente compartilha com as suas ideias, né? Isso pra mim é demais, né, cara? E também a família, né, cara? Minha mulher, meus filhos, pô... Durante eu escrevendo o livro, meu pai faleceu na pandemia, então já dá aquele baque também, falei, cara, ele não vai ler o livro, né? E daí todo mundo fala, mas tem um motivo pra isso. Daí alguém sempre fala uma frase que fala assim, ó, ele vai estar lendo, cara, junto. De algum jeito tá. Eu falei, pô, é verdade, cara, não vou desanimar, isso vai ser força pra eu poder escrever, pra poder fechar isso. E foi muito legal, cara. Agora, dia 10 de julho, né, a gente fez o lançamento lá no Museu do Futebol, foi um sucessaço. Nunca pensei que ia aparecer tanta gente, desde a minha infância até os companheiros de TV. Você tá na memória afetiva de um monte de gente. Um monte de torcedor e tal. Depois na Martins Fontes, na livraria, na Martins Fontes da Paulista, a gente fez o lançamento aberto. A gente vai ter agora uma em Santos, vai ter uma em Porto Alegre, já tá falando, em Socorro, que é a cidade da minha família, né, no interior de São Paulo. Tem uma em Belo Horizonte sendo agendada, em Salvador. O pessoal quer que eu vá pra falar do livro, né? Legal. E isso vai acontecer muito. Isso, cara. É muito legal, cara. Feira literária, as palestras vão aumentar, porque, cara, o livro ajuda muito, né? Ele dá uma chancela de autoridade, né? Ajuda bastante. Isso é muito legal. As pessoas assistem você, está na televisão, das suas redes sociais, onde as pessoas quiser. que faz para comprar o livro. É só entrar no site, né? www.jameli.com.br. Tem lá. Ou entra no Instagram, né? O Instagram, @PauloJameli. @PauloJameli, me segue lá. Ou já leva lá pro link que dá pro livro. E tem, além disso, tem muita coisa falando, né, no Instagram do livro também, contando mais histórias, depoimentos, feedback das pessoas. Eu sempre tô atualizando ali. Então, o mais fácil acho que é pelo Instagram, né? O @PauloJameli. Você consegue ver a minha história, você consegue ligar já com
algumas curiosidades da minha carreira que eu ponho no site, que vai trazendo, o que eu tô fazendo hoje, né? Eu tô na TV Cultura, eu tô na Rede TV, todas, cara. tô na Fanatiz e tô no Band Esportes. Não tem como não ver o Jameli, cara. Então tá muito louco, programa de debate, comentarista de jogo, comentário de jogo em espanhol, que tô fazendo pra Fanatiz pra fora do Brasil em espanhol, que é um negócio legal também, um baita desafio, né? Você comentar o jogo numa língua diferente. E tô nessa, cara, tô apostando muito nesse network, nas pessoas, divulgando o livro. E tá no comecinho só, né? Não vai dar um mês agora, mas o retorno, Rafa, eu não imaginava, cara. Você merece. Muito legal, cara. Muito bom, cara. É isso. Você, de fato, é um cara que gera unanimidade, cara. Opa, ninguém obrigado. fala mal de você. Vou ficar vermelho, assim. Cara, não tem como não ver o Jameli, cara. Você vai na livraria, Jameli. Vai na televisão, você vê o Jameli. Na internet, tá o Jameli. Cara, que honra ter você aqui. Obrigado por participar. A honra foi minha, tá podendo falar aqui num papo de amigo, né, cara? Isso que é legal, né? Portas abertas, cara. Você viu o que eu falo, né? Quando Se deixar, eu continuo. Quando você lançar o segundo livro, a porta tá aberta. Opa, obrigado. Venha sempre aqui. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse episódio. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. E comprem o livro.